Quando eu falei que a constelação familiar é uma prática criada por um cara que passava pano pra pedofilia, me acusaram de mentirosa pra baixo. Eu recebi todo tipo de ataque de ódio e xingamento de consteladores, então agora eu vou ler um trechinho pra vocês escrito pelo próprio Bert Hellinger no livro dele chamado Ordens do Amor. Vamos lá para palavras escritas pelo próprio criador da constelação familiar. O abuso sexual de crianças no incesto frequentemente resulta de um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Uma constelação usual nesses casos é aquela em que uma mulher que tem uma filha de um matrimônio anterior se casa com um homem com um filho. Isso gera um desnível, pois o marido precisa cuidar da menina, embora não seja sua filha, portanto deve dar mais do que receber. Talvez a mulher ainda exija isso dele, expressamente. Com isso, aumenta mais a diferença entre o dar e o receber, entre ganhos e perdas. O sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação, e a maneira mais fácil de obtê-la é que a mulher leve a filha ao marido para compensar. Que a mulher leve a filha ao marido. Repetindo, são palavras escritas pelo Bert Hellinger, o criador da constelação familiar. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo na presença da criança: a filha faz isso pela mamãe. E faço com que a criança diga à mãe: por você faço isso de boa vontade. Quando o marido está presente, faço com que a criança lhe diga: eu faço isso por mamãe para compensar. A voz até embargou aqui, como vocês perceberam. De repente, a criança se vê e se reconhece como inocente. Já não precisa sentir-se culpada. Veja que ele fala aqui da criança não se sentir culpada, porque em momento algum ele fala do abusador se sentir culpado. Para muitas crianças, a experiência é também prazerosa. Entretanto, elas não podem confiar em sua percepção de que é ou foi prazeroso, porque é dito à sua consciência, principalmente pela mãe, que isso é mal. Então, elas ficam desorientadas. A criança deve poder dizer que a experiência foi prazerosa. Se foi o caso, ao mesmo tempo precisa certificar-se que é sempre inocente. Veja bem, a criança tem que se certificar que é inocente, não o abusador, mesmo que a experiência tenha sido prazerosa. Eu vou repetir mais uma vez. Essas palavras aqui foram escritas pelo Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ele escreveu tudo isso que está aqui no livro chamado Ordem e Amor e está na página 152. Gostaria de saber o que todas as pessoas que me acusaram e acusaram a Seja Subversivo de mentirosa têm a dizer sobre isso. Eu peço, por favor, que vocês encaminhem esse vídeo para todas as pessoas que ainda defendem essa prática nefasta. E isso aqui é só a parte sobre pedofilia, porque ainda tem outras falas do Bert sobre outros assuntos que são tão ou mais repugnantes do que essa daqui.